Então vamos lá de novo. Vamos começar tudo de novo, né? Então o tema hoje é: para onde você pensa que vai? Se você está enfrentando grandes problemas a ponto de querer enlouquecer, não pense em fugir da vida pelas portas do suicídio. Quem atenta contra a própria vida não encontra solução, e sim complicação. Então vem trazer pra gente hoje um tema que é tabu até, né? Que é o suicídio. E nós acabamos o mês de setembro, onde já é dedicado a esse tema, né? A conscientização. Por que é um tabu, né, esse tema? Quem que para conversar sobre isso? Né? Principalmente em família, né? Que é ali, aquele círculo onde a gente precisa dar bastante atenção. É muito difícil de falar sobre esse tema, porque é muito doloroso e porque, talvez por conta das religiões, existe muito julgamento ainda, né? Em vez de se procurar a compreensão sobre os reais motivos que levam uma pessoa a fazer isso, a grande maioria ainda fica no julgamento, né? Então, ele acaba sendo um tabu, um tema tabu. Então, o que ele vem falar aqui pra gente? Se você está enfrentando grandes problemas e tenta buscar uma solução através do suicídio, é um grande erro, né? Porque quem estuda um pouquinho, quem busca um pouquinho de informação sobre a vida após a morte, sobre o que acontece conosco depois do nosso desencarne, começa a entender um pouquinho, né, do que acontece quando a gente passa para o lado de lá, né? O que foi ensinado pra gente? Quando uma pessoa desencarna, a gente está lá no velório, a gente fala assim: essa pessoa descansou, né? Que descanse em paz. Segundo as informações que os próprios espíritos nos trazem através da doutrina, é bem diferente disso. Ninguém vai descansar, ninguém, é impossível descansar, porque a vida ela não acaba, não existe morte, continua a vida. A gente apenas está trocando de roupa, né? Imagina que você vai fazer uma viagem e você está trocando de roupa. A gente vai levar alguma coisa daqui? Vamos levar muita coisa daqui, dentro da gente. Mentalmente, nós temos um corpo espiritual, nós temos um perispírito, onde fica armazenado tudo que a gente vive aqui. É como um computador, uma memória de computador, e fica tudo ali arquivado. A gente leva o nosso corpo emocional, nós temos uma memória emocional. Então, no momento do desencarne, nós seremos aquilo que nós somos hoje. Se nós desencarnarmos agora, nós vamos continuar sentindo tudo aquilo que a gente sente. Nós vamos continuar acreditando em tudo aquilo que a gente já acredita, porque a vida ela é uma continuação, não é interrompido nada, nós continuamos sendo aquilo que somos. Por isso que ele fala aqui: quem atenta contra a própria vida não encontra solução. Nós não vamos resolver nada acabando com a nossa vida material. Nós vamos levar todas aquelas preocupações, todo o sofrimento, todo o sentimento pesado, negativo, triste que nós temos no momento em que nós atentamos contra a nossa vida, pior ainda, ele não vai cessar, ele vai se multiplicar, porque fora do corpo, porque o nosso corpo físico ele nos limita, nós temos uma limitação mental, intelectual e emocional com o nosso corpo, é como se fosse uma gaiola, uma prisão. Quando a gente sai do corpo, tudo se multiplica em nós, a nossa visão se multiplica, a nossa mente
se expande, né? Tanto que a gente ouve muito falar, né, pelo estudo espírita, quando a gente desencarna depois de um tempo, depois que nós já estamos recompostos espiritualmente, a gente começa a ter memórias de outras encarnações, além da última. Então a nossa mente se amplia, a nossa memória se amplia. Não seria diferente com o nosso emocional. O nosso emocional vai se ampliar. E quando a gente se vê do lado de lá, onde a gente já não pode mais interferir no mundo material, vivenciar as coisas da matéria, e nós não poderemos resolver os nossos problemas emocionais do lado de lá, aí vem o sofrimento e o desespero. Na morte, você apenas muda de casa, como alguém troca de roupa. Mas seus problemas o acompanharão onde quer que você se encontre. Acredite, você jamais morrerá, pois o que se extingue é o corpo, o espírito é imortal. Né? É a grande estrutura da doutrina espírita kardecista, das doutrinas espiritualistas, né? Que acreditam no espírito, na nossa essência espiritual. Não existe morte, né? Morte é um nome que nós demos para esta passagem, para a passagem para a próxima dimensão, né? Quando nós descartamos este corpo que já não serve mais para nós, é só uma passagem. A maior decepção dos suicidas é se reconhecerem vivos nas dimensões espirituais, sentindo o peso dos mesmos problemas de antes e agora sem a possibilidade de solucioná-los, né? É o que eu falei. Os nossos problemas aqui na matéria, nós precisamos resolver aqui na matéria, porque eles fazem parte desta nossa vida. Quando nós passarmos para o lado de lá, nós não poderemos resolvê-los. E aí vem o peso na nossa consciência. Por que eu fiz isso? Não era a minha hora, não era o meu momento. Eu ainda precisava resolver as minhas coisas. Eu precisava experienciar mais, aprender mais. E eu acabei com essa possibilidade. Então vem o remorso, a culpa, né? E todo o sofrimento que esses sentimentos nos trazem. Não dê crédito às vozes que o instigam ao suicídio. Neste momento, pense firme em Jesus, o amigo certo das horas incertas, e ouça sua voz serena lhe pedindo para não desistir da vida. Então aqui a gente pode falar até um pouco sobre obsessão, né? O que é a obsessão? É quando nós estamos diretamente ligados energeticamente, mentalmente aos espíritos desencarnados que estão em desequilíbrio, porque espírito desencarnado não tem mais que ficar aqui entre nós, né? Eles precisam ir cuidar da vida deles, dar continuidade para a vida deles. Acontece que quando eles vão, né? Todos nós vamos para lá também, todos nós vamos fazer essa viagem. Então, quando nós fazemos essa viagem com a consciência presa nos problemas que ficaram aqui, nós não queremos ir. Nós queremos de alguma forma estar aqui e tentar solucionar os problemas ou se alimentar energeticamente das energias que existem aqui entre nós, que nós mesmos exalamos. Então, o que acontece? Esse pessoal fica aqui com a gente e nós damos brecha para eles, né? Como que nós damos brecha? Através do nosso lado sombra, através da nossa mente doente, nós damos brecha para a obsessão, né? Todos os nossos defeitos, que não tem nem número, né, para se falar. Quando eu penso mal de alguém, quando eu tenho baixa estima, quando eu estou triste, quando eu falo mal de alguém, quando eu faço mal para o outro, quando eu reclamo da vida,
todas essas coisas que a gente costuma, né, fazer, é uma brecha para que um espírito desequilibrado fique perto da gente. Porque nós temos uma energia material. Então, para eles continuarem aqui entre nós, eles precisam se alimentar desta energia. E quando nós damos essa brecha, eles conseguem ficar perto de nós e se alimentando da nossa energia. Esses são os obsessores. Aí que ele fala aqui, para que nós não, para não dar ouvidos, né? Porque quando esses espíritos estão ligados a nós por motivos não por essas brechas, mas porque nós temos algo que nos liga a eles, por alguma vivência que nós tivemos, por uma briga, por um desentendimento, seja nesta vida ou em outra vida, não importa, né? Porque a vida é uma continuidade, a vida é um ato contínuo. Então, seja um desentendimento de agora ou um desentendimento aí de séculos passados, eles podem estar com a gente também, né? E quando é um caso assim, aí eles querem nos fazer mal, eles querem que a gente se dê mal. Então começa a nos influenciar. E a maior influência que nós recebemos dos obsessores é através do pensamento. Eles ficam ali falando, se comunicando conosco por telepatia, porque é assim que os espíritos se comunicam, eles não precisam falar, eles se comunicam pela mente. Então eles ficam ali perto de nós, se comunicando, falando aquilo que eles querem que a gente faça. Em algum momento, no momento de queda emocional, psicológica, mental nossa, nós vamos captar o pensamento deles, a mensagem que eles estão passando. E aí nós passamos a ser influenciados fortemente, né? Um espírito que quer se vingar de mim por algum motivo passado, ele vai começar a falar para mim: essa vida não vale de nada. Qual é o sentido da vida? Né? Vai começar a colocar coisas na minha mente, e se eu não tenho domínio e não entendo, não percebo o que está acontecendo, eu acho que é um pensamento meu, e eu começo a absorver isso, e aí muitas coisas podem acontecer. Então o que ele está falando aqui? Não dê ouvidos. Seja seu ou não seja seu um pensamento para acabar com a própria vida, não dê ouvidos. Pense em Jesus, abra uma página do Evangelho. No maior desespero, seja qual for o motivo do seu desespero, abra uma página do Evangelho. O nome Jesus é um grande mantra, né? Os mantras são muito eficientes para a nossa mente, para reprogramar a nossa mente, né? Então, no momento de desespero, pense em Jesus, fale Jesus, 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 é um mantra, né? Isso acalma. Como já fizera com seus discípulos, e como ainda tem feito com milhares de pessoas que lhe aceitam a direção, Jesus acalmará as tempestades do seu caminho, se você tiver fé e confiança em Deus, né? Porque o que leva uma pessoa a desistir da vida? É a falta de confiança na vida futura, que é a vida após a morte. Porque quantas pessoas não acreditam que existe vida, que a vida continua, que nem pensam sobre isso, né? Quantas pessoas assim? E no momento de desespero isso conta. Então a falta de fé na vida contínua, na vida futura, nos leva à desesperança, a desacreditar da vida. A vida vai acabar e acabou, então não vale nada. Qual é o sentido de eu estar aqui? Qual é o sentido de eu ter que ter um trabalho enorme para resolver os meus problemas, né? E por aí vai. O desespero jamais foi bom conselheiro de quem quer que seja. Tenha calma, a calma que nasce da certeza de que todo sofrimento é passageiro, desde que você não agrave seus problemas
dificultando ou até impedindo a intenção do alto. Ajuda-te e o céu te ajudará sempre. Este tema, ajuda-te e o céu te ajudará, é um capítulo 25 do Evangelho, um capítulo importantíssimo, né, para nós lermos, fazermos uma reflexão, para avivar a nossa esperança, né, a nossa fé. E nós nunca solucionaremos problema algum em desespero, né? Por isso que ele fala aqui, se acalme, né? A gente precisa buscar a calma, a serenidade, com o mantra, né? Pensando em Jesus, buscando um livro bom que te traga, né? Paz interior. Todo sofrimento, toda dificuldade vai passar. Não é assim que o Chico falava, né? Tudo passa, mas nós precisamos ter serenidade, paz interior, para esperar esse tempo, né? A vida, ela nos dá o tempo. Então, nós temos o tempo do plantio, o tempo da colheita. Então, nós temos que ter paciência. Tudo vai se resolver. Nenhum sofrimento é eterno. É claro que nós não podemos cruzar os braços e ficar esperando que alguém ou o alto resolva os nossos problemas, né? Nós precisamos ir em busca da solução, mas com calma, com sabedoria, porque em desespero nem os nossos benfeitores espirituais podem se aproximar de nós. Eles não conseguem, porque nós formamos uma couraça energética densa, e eles não conseguem, nós não conseguimos captar os conselhos, né, os direcionamentos, as inspirações que eles podem nos passar, né? Porque nenhum mentor, nenhum anjo da guarda, nenhum espírito amigo vai resolver os nossos problemas. Somos nós que precisamos resolver para o nosso aprendizado. Mas nós podemos abrir caminhos para um bom conselho, uma boa ideia. Assim como nós captamos as ideias dos nossos obsessores, nós podemos captar as ideias dos nossos mentores. É uma questão de escolha e de postura. O mal geralmente é o bem mal interpretado, afirmam os guias espirituais. Se você souber esperar mais um pouco pela construção do bem, colherá os frutos positivos que todo sofrimento produz. Pessoas de sucesso não são as que foram poupadas das dificuldades, são as que aguentaram firmes os instantes difíceis, pois sabiam que dias melhores estavam por chegar. Então, todo o mal que acontece pra gente parece muito difícil, né? Muito sofrido, e realmente é. Mas nós precisamos mudar a nossa percepção e o nosso olhar para a vida, porque todo mal gera um aprendizado. Então, algo de bom nós vamos retirar do mal, sempre. Não considere que há também não desconsidere que há também formas indiretas de suicídio. E agora ele vai pegar, porque todos nós somos potencialmente suicidas. O vício que destrói o corpo, né? Todo tipo de vício está fazendo mal para o nosso corpo, é uma forma de suicídio. Os pensamentos negativos habituais, que desestruturam as células, né? Todo o nosso pensamento é captado pelas nossas células. Então elas ficam tristes e felizes, dependendo daquilo que nós pensamos, dependendo das nossas intenções e dos nossos sentimentos. Então todo pensamento negativo está dando uma ordem negativa para as nossas células, e elas vão se desorganizar, trazendo desequilíbrio físico, emocional e nos adoecendo. Os ataques de cólera, que envenenam o sangue,
né? A emoção da raiva, ela age diretamente sobre o nosso fígado, e o nosso fígado é o metabolizador do sangue. Então, todo momento que nós temos raiva, ódio, qualquer sentimento negativo contra outra pessoa ou contra um acontecimento, vai envenenar o nosso sangue. A maledicência, que favorece o contágio com energias astrais deletérias. Reclamar da vida e falar mal do outro é um veneno para nós mesmos. O cultivo deliberado da mágoa, que propicia o surgimento de tumores preocupantes, né? Então, toda mágoa, ressentimento, tristeza é o grande causador, principalmente do câncer, dos tumores, sejam eles benignos ou malignos, né? Quando nós detectamos um tumor benigno, nós devemos acender uma luzinha dentro de nós de alerta, né? É o grande alerta. Surgiu um tumor, eu preciso ficar atento com o que eu estou sentindo, quem eu preciso perdoar. E muitas vezes esse alguém pode ser eu mesmo, né? Então, preciso fazer uma profunda reflexão. Seja lá o problema que o atormente, volte seu olhar para o Deus da sua fé. Peça o auxílio necessário. Creia que o socorro virá. Continue trabalhando, mas não alimente qualquer ideia de suicídio, para que não transborde a taça de fel que você será obrigado a tomar se consumar sua loucura, né? Então, uma coisinha só para a gente ficar pensando sobre tudo isso, né? Confiar mais em Deus, confiar mais nesta força que deu a nossa vida e que nos alimenta o tempo todo, né? Olhar para dentro de nós, buscar autoconhecimento, saber exatamente o que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo, e ter a certeza de que tudo tem solução. Nós não precisamos nunca nos desesperar, né? Todas as nossas dificuldades nos trazem sofrimento, nos trazem dor, né? E é compreensível. Mas nós precisamos buscar serenidade, nós precisamos reavivar a nossa esperança e a nossa fé na vida, né? Existe um porquê de eu estar aqui, existem aprendizados a serem feitos, né? Quais são os meus? Por isso que o autoconhecimento é muito importante, porque quando eu me conheço, eu consigo detectar exatamente o que eu preciso mudar em mim mesmo, né? Às vezes a gente quer mudar o mundo, né? Coletivamente, fazer grandes coisas, mas o mundo nunca vai mudar se cada um de nós não começarmos por nós mesmos. Nós nunca vamos mudar o outro, nós nunca vamos fazer grandes coisas coletivamente se nós não fizermos em nós mesmos. Uma grande batalha, né? Então fica aí a reflexão, tá? Que possamos pensar sobre isso. Encerrando, né, o mês de setembro, que fala muito sobre suicídio, que possamos levar este tema para as nossas famílias, para os nossos filhos, para os nossos companheiros e companheiras, né? E falar um pouco sobre isso, mas mais do que falar sobre isso, é olhar para o outro. Primeiro olhar para nós mesmos, né, para que nós não caiamos, né, não tropecemos neste empecilho, que todos nós somos potenciais suicidas e precisamos prestar atenção nisso, e além de nós, olhar para aqueles que estão ao nosso lado, né? Um olhar, uma palavra, um ouvido emprestado é muito importante. Gratidão.